Olá, meus amigos, queridos irmãos, espíritas, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando nosso estudo da análise das questões e respostas de O Livro dos Espíritos. Para que nós possamos fazer um bom aproveitamento, vamos pedir que o Mestre Jesus continue iluminando nossos corações, que os bons espíritos estejam presentes, nos intuindo para que possamos fazer esse nosso estudo interpretando com o espírito da letra. Hoje nós estaremos em uma nova questão, que é a questão de número 34, onde Kardec pergunta aos espíritos se as moléculas têm forma determinada. E eles respondem: certamente as moléculas têm forma, mas que não podeis apreciar. Isso é uma verdade, porque com os nossos olhos não podemos enxergar a formação das moléculas. Mas é de vital importância essa questão, apesar de parecer muito simples e muitos às vezes perguntarem, mas por que o Espiritismo está abordando tal questão? É o que nós temos visto, observado, Kardec vem trazendo desde o início, desde a primeira questão, onde pergunta que é Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, para que nós possamos formar um pensamento lógico, um raciocínio dentro das questões posteriores, aquelas que se seguirão, que se apresentarão para nós mais à frente, e principalmente por outras questões, porque na formação, ao questionar a formação das moléculas e a forma determinada, e os espíritos responderem que existem certamente formas determinadas para cada tipo de molécula, nós vamos chegar a uma compreensão mais adiante sobre essa força de atração, essa força que movimenta a toda essa parte já criada no nosso universo. Uma força que ela provém da força do amor. Nós vamos compreender isso muito melhor mais à frente, com novos estudos. Aqueles que gostam de ler Joana de Ângeles também, ela traz muita informação com relação a isso. Eu até trouxe para nós um pouco do comentário de Joana, porque nos ajuda a compreender melhor como que se chega a esses formatos, né, da molécula. Ela diz aqui no Encontro com a Paz e a Saúde, do capítulo 11, todo conglomerado celular que resultou do processo da evolução através dos milhares de séculos, constituído por elementos químicos e orgânicos no ser humano, não pôde prescindir do princípio inteligente, que lhe norteou o desenvolvimento em face do fatalismo de que se constitui. Nós vemos uma certa, vamos dizer assim, complicação ao unir o espírito e a matéria, resultando de vários processos. Então, o que ela vem dizendo é que essas moléculas formadas da combinação de alguns átomos, elas são mantidas por uma força eletrônica, e que se você reduzir, retirar essa força, você vai causar a dissociação molecular. E essa força é a força que causa essa formação. É uma força de atração que está imposta através de leis divinas e naturais. Que foi com ela que se começou, a gente pode dizer assim, aqueles que gostam de estudar o Big Bang, né, o início, ele tem que ter começado com essa força de atração. Essas moléculas que hoje fazem parte, né, da formação de muitos processos, conforme ela falou assim, do conglomerado celular evoluído já há milhões de séculos, que é acompanhado do princípio inteligente, que é o espírito que norteou esse desenvolvimento. E aí nós vemos cada tipo de molécula
apresentando seu formato e favorecendo a formação também, no caso dos tecidos orgânicos, diferenciados. Por exemplo, tecido do coração é uma formação no tecido dos músculos do restante do corpo, de outros organismos. Cada um tem um formato, por exemplo, que nós poderemos ver, enxergar, conforme eu coloquei aqui, a molécula do gás oxigênio. Dois átomos se unem para formar a molécula. Quando se acrescenta o átomo de carbono, nós obtemos o dióxido de carbono, e assim por diante. No caso da molécula da água, que é o H2O, nós temos dois átomos de hidrogênio se unindo ao átomo de oxigênio. E não é uma coisa fácil de ser observado a formação de uma molécula. Até hoje que eu saiba, só se conseguiu ver recentemente a formação da molécula da água através de um experimento com metais, com campos eletromagnéticos, e eles não estavam nem procurando ver a formação da molécula da água. Mas ela acabou surgindo ali e eles presenciando. Então, são condições que nós não sabemos quais são. Ocorreu essa. Eles estavam trabalhando com um experimento para observar a produção de outra coisa, e acabou se observando a formação da molécula da água. Então nós vemos que cada formato, conforme os espíritos falaram, que tem forma sim. Na união dessas moléculas nós vamos obter, por exemplo, no caso da água, a molécula da água, nós vamos ter a água conforme a conhecemos. É claro que a água conforme nós conhecemos não é a água pura, porque nela tem sais minerais, tem outras moléculas ali que a compõem. A água pura não mata nem a sede. Você não sentiria nem ela descer na garganta, caso tomasse água pura, né? Que é muito difícil de conseguir. Você precisaria de filtragens especiais, um aparelho chamado deionizador, uma água deionizada, você retirar todas essas outras moléculas que estão associadas de outros componentes, como sais minerais, impurezas. É muito difícil de conseguir, talvez num laboratório especial. Tá? Mas então, nós estamos vendo que a molécula tem forma. E essas aglutinações, se não me engano, eu coloquei aqui também que a Joana de Ângeles ela traz mais um complemento que ela fala, ainda está nesse capítulo 11 do Encontro com a Paz e Saúde. Os átomos alteram as aglutinações que estruturam e dão lugar a outras formas, assim como a energia que sempre a tudo movimenta mantém a constituição causal, apenas alterando-lhes as expressões variadas. Então, aquelas vibrações que os átomos causam também vão interferir, é claro, nas moléculas, porque, afinal de contas, esses átomos, se eles alteram as aglutinações dessa estrutura molecular, eles podem causar outras formas, né, moleculares. Então, assim, cada molécula vai ter sua característica, sua forma, sua função, através dessas estruturas atômicas, e gerando energia sempre a tudo, por causa dos seus movimentos também, permitindo expressões variadas. Nós vemos as células cardíacas produzindo eletricidade, né, e ela pode ser medida. Então, existem características que acabam surgindo devido a essas alterações nas estruturas atômicas. Se não me engano, eu coloquei também aqui um texto final da Joana. Ela diz que afirma que o princípio energético inteligente é o organizador e preservador das moléculas que constituem a forma física.
Então nós vemos aqui essa formação da molécula, assim como a agregação, né, desses átomos, tudo onde a força de atração está envolvida, o princípio inteligente também, ou seja, o espírito está presente, está envolvido. Então nós lembramos que na concepção, né, do ser humano, na formação do feto, o espírito está ali presente, trabalhando junto com essa organização. E, conforme ela diz aqui, o princípio energético inteligente é o organizador e preservador das moléculas que constituem a forma física. É uma informação muito importante quando se trata de moléculas. Então, essas diferenças que nós temos, moleculares, né, é o que vão nos permitir manusear uma diversidade muito grande da matéria. Embora sejam expressões diversas, né, de uma só realidade, vamos dizer assim, porque tudo na natureza se transforma diante dos nossos olhos. E quando a gente fala de uma só realidade, porque tudo vem do fluido cósmico universal. Então nós temos aí mais para frente, vamos entender melhor, bem mais para frente, sobre a formação do perispírito. Também é um tipo de matéria. Então, assim como os espíritos responderam que moléculas têm forma, mas que nós não podemos apreciar com nossos olhos. É claro que nós podemos utilizar equipamentos hoje em dia, mas não podemos apreciar com os olhos, pura e simplesmente. Mas o seu conglomerado nós podemos apreciar de forma usual, como por exemplo a molécula da água, que é o H2O, vai aparecer para nós como água. Então, não vai ser difícil de nós identificarmos que aquilo que nós estamos observando é composto por várias moléculas. Então, por exemplo, o gás oxigênio, que nós não conseguimos ver, mas respiramos. O dióxido de carbono também, não conseguimos ver, mas respiramos e às vezes até notamos. E a água que consumimos, mas aqui no caso seria a molécula da água pura. E ela, na verdade, se nós observarmos numa animação aqui, é a molécula do gás oxigênio e depois a formação da molécula da água, numa suposição, né? Para que esses elétrons do átomo de hidrogênio possam interagir com essa estrutura atômica do átomo do oxigênio. Então, vai haver a formação da molécula da água. Então, a verdade é que somente bem mais à frente, quando estivermos nosso espírito mais depurado, vamos dizer assim, é que vamos conseguir compreender todas essas formações. Mas, para o que serve aqui? Nós entendemos que as moléculas têm forma definidas. Cada molécula, a molécula da água tem sua forma, do oxigênio tem sua forma, a que compõe, por exemplo, a madeira tem, a que compõe o ferro tem a sua forma. Isso tudo é importante a gente saber, porque lá na frente, alguns fenômenos espíritas que ocorrem ficam mais fáceis de compreender quando você tem esses conhecimentos, essa compreensão. Então ficamos por aqui. Façam suas pesquisas. Essa parte da molécula é fácil de você conseguir encontrar também em livros científicos, né? Não só nos livros espíritas, né? Mas em livros científicos também. E para que possamos fixar bem a questão 34. As moléculas têm forma determinada? E os espíritos respondem: certamente as moléculas têm forma, mas que não podeis apreciar. Ok? Então ficamos por aqui. Que o Mestre Jesus possa continuar iluminando seus corações. Deus abençoe a todos. Façam suas pesquisas, façam suas anotações, seus comentários, que é sempre muito importante. Até a próxima.